Nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Hoje nós vamos falar sobre o espírito. Amém? Que você possa ser abençoado por essa palavra hoje. Que Deus possa falar conosco. Que Deus possa bradar entre nós. Amém? Se você puder, compartilhe essa live com mais pessoas, para que venha chegar em mais pessoas, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco. Eu não sei se alguém iniciou o jejum, mas se alguém tiver de jejum aí, coloca um amém. A gente iniciou um jejum ontem de 3 dias, 23 horas de jejum, em 1 hora de refeição, tirando o glúten, tirando o açúcar e tirando a lactose. Amém? Nessa 1 hora de refeição. Tem pessoas que não conseguem tirar, mas que você possa fazer esse jejum, não porque a gente tem que ir com a manada, mas para que a gente possa se santificar cada vez mais. Amém? Então, esse propósito de jejum é para que cada vez mais a gente possa ouvir a voz de Deus. Eu anseio muito por cada vez mais ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco através de várias formas, mas as que ele mais usa é sonhos e visões. Quando ele fala em voz audível, você tem que buscar bastante para que você venha ouvir a voz dele. Então estamos nessa busca para ouvir a voz do Senhor, para a gente não ficar só nos sonhos, que é a forma com mais frequência, né, que Deus usa para falar conosco, e em visões. Mas a gente está nessa busca para que Deus venha cada vez mais falar conosco e para que a gente possa ouvir a voz dele. Amém? Então, para quem iniciou o jejum, Deus abençoe você. Vamos seguir firme nesse jejum. Vamos seguir firme na oração. Vamos seguir firme na palavra. E também quem puder, também de madrugada, é o maior sacrifício que você pode fazer, é no seu sono. As madrugadas não é para todo mundo. Nem todo mundo suporta acordar 3 horas da manhã e orar. Amém? Tem dias que para mim é muito difícil. Mas não é impossível. Amém? Eu tenho que colocar vários despertadores, mas com fé em Deus a gente consegue. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos, vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus, para que Ele venha falar conosco hoje. Amém? Senhor Jesus, eu chamo a Tua presença, eu chamo, Espírito Santo, a Tua presença, para que o Senhor venha falar conosco hoje, na Tua palavra, o que o Senhor quer falar através de mim. Eu te consagro cada palavra, Senhor, que sai da minha boca. Pai, abençoa a vida de cada pessoa que está nessa live, que está ouvindo agora e que vai ver depois. Que o Senhor possa entrar em cada casa, em cada coração, Pai, ensinando a nos diminuir, a entender que nós não somos nada sem Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Eu te agradeço por essas lives que são tão abençoadas. Eu te agradeço por cada pessoa que cada vez mais, Pai, tem aprendido, assim como o Senhor tem me ensinado também. Eu te agradeço, Pai, pelo sol que brilha hoje no nosso céu. Eu te agradeço, Pai, por a gente estar no Brasil e a gente não estar no meio dessa guerra, Pai. O Senhor é maravilhoso. Se você puder, irmão, agradeça a Deus por você estar no Brasil. Por você não estar no meio de uma guerra. Porque só sabe quem está lá nos países. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje eu estou no Brasil. Eu não estou lá em Dubai. Mas o Senhor sabe todas as vontades. O Senhor sabe a hora de onde a gente deve estar. Então eu te agradeço por esse tempo no Brasil, Pai, que tem sido tão maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, porque a nossa família está segura. Eu te agradeço, Pai, pela nossa saúde. Eu te agradeço, Senhor, por cada prova que o Senhor nos permite nos entrar, para que a gente possa aprender cada vez mais. E que a nossa dependência tem que estar em Ti, Senhor, em tudo. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo dia, pelo ar que eu respiro e cada irmão que está aqui. Eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço, Pai, porque nós somos perfeitos, nós temos olhos, ouvidos, nós somos perfeitos, Pai, nós podemos ver, enxergar, ouvir, falar, aprender, Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Obrigada pela Tua palavra,
onde a gente pode, Pai, ter ainda livremente acesso à palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia das pessoas que não podem ouvir, não podem ler a palavra de Deus, onde elas são perseguidas, Pai. Pai, eu te agradeço porque, independente das guerras, dos problemas, nós somos ainda maravilhados pelas bênçãos que vêm do teu reino. Em nome de Jesus, abençoe cada palavra que eu falar, me guie, Senhor, em cada palavra que eu disser, e que não seja eu a conduzir, mas seja o Espírito Santo a nos conduzir, Pai, nesse estudo, nesse dia, em cada palavra que sai da minha boca. Eu te agradeço, eu te glorifico, Senhor Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia para quem está entrando agora. Shalom para quem é de Shalom. Que Deus abençoe a nossa vida. E realmente nós somos muito abençoados, porque a gente está vivendo num país onde a guerra não chegou. Nós temos outros tipos de guerras, que não deixam de ser guerra, mas a gente consegue livremente ainda viver em paz aqui. E é isso que a gente tem que agradecer a Deus. A gente está tão preocupado com coisas para fazer que a gente esquece de agradecer esses pontos muito importantes, onde muita gente hoje está morrendo. Hoje os meus amigos que estão lá em Dubai ou em outros países, mas principalmente no Oriente Médio, estão sofrendo muito com a guerra. Eu vejo eles postar coisas exatamente onde eu morava. Exatamente próximo de onde eu morava ali, do prédio onde eu morava. E para quem não sabe, eu morei no Burj Khalifa também. O Burj Khalifa foi atingido, foi nos primeiros dias ele foi atingido. Então, a gente tem que ser grato por tanta coisa na nossa vida. A gente tem tanto para agradecer, muito mais do que reclamar. Mas a gente prefere muitas vezes ficar reclamando e resmungando a Deus por situações que são tão pequenas para Deus. Como, por exemplo, pagar contas. Pagar conta é tão simples para Deus que Deus pode resolver num estralar de dedo. E a gente fica muito se preocupando com as coisas do mundo, com o que vai comer, o que vai vestir. Como diz na Bíblia, não vos preocupeis com o que comer e com vos vestir. Eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando para mim também. A gente se preocupa com tanta coisa pequena que para Deus não é nada. E a gente esquece de agradecer que agora o mundo já entrou numa terceira guerra mundial. E a gente esquece de agradecer que a gente está num país onde a gente ainda tem o livre-arbítrio de viver, respirar, agradecer e andar nas ruas tranquilamente. Em Dubai não está assim, não. Amém? Então, que Deus possa falar conosco nesse dia. O nosso estudo hoje é sobre o Espírito, onde nós somos um Espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Então hoje eu quero conversar com você sobre algo que todo ser humano carrega, mas poucos entendem. Bom dia para quem está entrando agora. Exatamente, irmã. Deus me resgatou. Ontem a minha mãe me ligou e disse, graças a Deus que você está no Brasil, você não está mais em Dubai. Porque se eu estivesse lá em Dubai, eu estava lá no meio do fogo e eu não tinha como vir. Porque a maioria dos aeroportos, os aeroportos de lá, a maioria estão parados. Porque se os aviões saírem, é capaz dos drones pegar eles. E aí veja a confusão. Então o Senhor é maravilhoso, que me permitiu hoje estar aqui no Brasil. Porque lá em Dubai, que é uma cidade que é muito segura, uma das cidades mais seguras do mundo, mas a gente não tá, mas as pessoas ali, elas não estão livres de ser bombardeados. Ontem eu vi um vídeo de uma moça que ela estava fazendo uma live. Eu não sei se era um estudo, era uma filipina. E no meio da live, um drone atingiu o prédio de onde ela estava. E a gente não sabe se ela morreu, se ela faleceu. Não sei se eu posso falar essa palavra agora. A gente não sabe se ela faleceu, se ela está no hospital, não sabe. Simplesmente na hora da live, um drone pegou ela e explodiu o prédio onde ela estava. Então a gente tem que ver o quanto nós temos motivos para agradecer a Deus por a gente estar vivo, por a gente estar num país onde a gente tá em pé de guerra na política, né? Mas nesse sentido de bombardeio, não chegou aqui ainda. Então, graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus.
Muito mais do que reclamar, muito mais do que ficar resmungando por causa de conta para pagar, por causa de problema de isso e daquilo. Porque nós somos muito mais abençoados do que a gente tem muito mais motivos para estar reclamando. Amém? Então o Senhor, Ele sabe todas as coisas, nada saiu do controle dele. Mesmo nesse tempo de guerra. Num país onde eu fui muito abençoado, onde eu aprendi muito, que é os Emirados Árabes. É o continente da África. Eu fui muito abençoada, mas hoje eu estou aqui e eu sou muito grata a Deus por estar aqui. Por estar servindo a um Deus vivo que não perdeu o controle de nada, nem das guerras. Amém? Então vamos para o nosso assunto aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que todo ser humano carrega, mas poucos entendem. Quem nós realmente somos. Amém? A maioria das pessoas se apresentam dizendo o que faz. Eu sou fulana de tal. Ele pega na mão e diz assim, prazer, sou advogado tal, doutor tal, empresário tal, né? Assim, a maioria das pessoas, elas se apresentam falando o que elas são. Doutora fulano, doutor cicrano. Então, eles se apresentam pelo o trabalho, por quem eles são na área de empreendedor ou o trabalho deles. Mas a Bíblia não começa definindo o homem pelo que ele faz. Então é o mesmo que a gente tem que fazer. A gente não tem que começar se apresentando ou achar que faz. A Bíblia define o homem pelo que ele é. Amém? Então, quando você for se apresentar agora, se apresente por quem você é. Voltamos. Amém? Voltamos. Amém, glória a Deus. Dê um aleluia aí pra mim, pra saber se vocês voltaram. Que aqui a internet deu uma travada. Amém? Então a Bíblia define um homem pelo que ele é. E o que nós somos realmente? A palavra de Deus nos revela que nós somos espíritos, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Amém? Hoje eu não vou falar da alma. A alma eu vou falar amanhã. Então amanhã, se você conhece pessoas que sofrem de situações, emoções, doenças na alma, chama essa pessoa, porque amanhã vai ser poderoso. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre o Espírito. Hoje eu quero te levar para dentro do lugar mais esquecido da vida cristã. O Espírito. Amém? Porque é no Espírito que Deus fala. É no Espírito que Deus governa. E é no Espírito que a guerra acontece. As maiores guerras acontecem no Espírito. Amém? E para entender isso, nós precisamos voltar para o início de tudo. Quando tudo iniciou. Amém? Em Gênesis 2:7, que fala assim, a origem do Espírito, que foi realmente onde se originou o Espírito. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem se tornou alma vivente. Então observe isso com atenção. Bom dia para quem está entrando agora, Deus abençoe. Deus formou o corpo do barro. Então isso aqui veio do barro, certo? Mas o homem só passou a existir de verdade quando Deus soprou dentro do homem. O corpo estava pronto. Amém? Mas estava morto. Ele ainda não estava vivo. Isso aqui estava pronto. O barro tinha forma, mas não tinha vida. E é o que muitos de nós somos. A gente tem forma, mas nós estamos mortos por dentro. Amém? Só quando Deus soprou, o homem se tornou ser vivente. Isso nos ensina algo profundo aqui. Que a vida humana nasce do sopro de Deus. Aleluia. O espírito humano nasce do Espírito de Deus. Amém? Então, isso não foi um sopro comum, foi um sopro espiritual, foi uma transferência de vida espiritual. Então, o Senhor, Ele transferiu para dentro de nós a vida, que foi através do sopro dele, o sopro de vida. Amém? Então isso significa que desde o início o ser humano foi criado para viver conectado com o céu. E é o que hoje muitos de nós estamos desconectados com o céu. A gente só está preocupado a se conectar com as coisas da terra. O Espírito não é um acessório.
O espírito não é um detalhe, o espírito é a origem. Por isso, quando o espírito se desconecta, a vida começa a perder sentido. Então, muitos hoje estão vivendo sem sentido na vida, mas é porque estão desconectados do céu, desconectados de cima. Amém? Estão preocupados só com aqui embaixo, não é verdade? Então, hoje muitas pessoas vivem cuidando do corpo, da aparência, da agenda, das redes sociais, da casa, do trabalho, da família, dos filhos, mas não cuidam realmente do que é importante, do espírito. O corpo é alimentado todos os dias. Todos os dias nós nos alimentamos, fazemos refeições, só quando a gente não está em jejum, né? A mente é alimentada também todos os dias. Tanto a mente como o corpo. Mas o espírito, muitas vezes, passa dias sem alimento. Às vezes a gente só alimenta o nosso espírito em um tempinho ali por dia, quando a gente lê rapidamente uma palavra, ou a gente escuta ali uma pregação, ou quando a gente vai na igreja nos domingos normalmente. Mas a gente era para alimentar muito mais o espírito do que o nosso corpo e a nossa mente. A nossa mente é em segundo lugar. Amém? E quando o espírito enfraquece, a alma começa a governar e a carne começa a mandar. Então, nós somos de primeiro era para estar o espírito, em segundo a alma, em terceiro o corpo. Só que a gente vive ao contrário. Está sendo primeiro comandado a nossa carne, em segundo a alma e por último o corpo. Então, por isso que as nossas vidas muitas vezes está toda bagunçada nas emoções, doenças psicossomáticas, doenças na alma, doenças no corpo. Mas por quê? Porque quem está governando é a alma e o corpo. E o espírito está lá doente, enfraquecido. Então aqui entra uma verdade espiritual. Se Deus é espírito, e se ele fala, e ele fala com quem? Se ele é espírito. Ele fala com o nosso espírito. Se Deus é espírito. Não é verdade? Mas como é que Deus vai falar com o nosso espírito se o nosso espírito está fraco? Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus se muitas vezes Deus está falando com você, Deus já liberou uma bênção, Deus já falou, já deu uma instrução, mas o seu espírito está fraco? Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Se tem um bloqueio ali que te impede de ouvir a voz de Deus. Então Deus não fala com a lógica. A gente não pode viver pela lógica. Deus não fala primeiro com a emoção, Deus fala primeiro com o nosso espírito. É o Espírito de Deus falando com o nosso espírito. Se nós somos corpo, alma e espírito. No caso, espírito, alma e corpo, né? É por isso que quando o espírito está distraído, inflamado pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelas coisas que nós comemos, pelas coisas que nós vemos, pelas coisas que nós ouvimos, pelas coisas que nós falamos. O nosso espírito está tão inflamado, ele fica enfraquecido e contaminado, então fica difícil de ouvir a Deus. Então muitas vezes a gente fica ali na oração e Deus fala comigo, mas Deus já falou muitas vezes. Deus já falou com você. Porque a gente é como se fosse um raio que a gente tem que procurar a frequência de ouvir a voz de Deus. Mas quando esse raio está fora da frequência, a estação que está transmitindo não está na estação que está conectado com Deus. Então você não consegue ouvir a voz dele. Você não consegue ouvir quando ele te dá um som. Você não consegue entender, muitas vezes, quando ele fala no seu espírito. Quando ele te dá uma instrução. E a gente acha muitas vezes que é nossa intuição, não é Deus. Mas para que isso possa aflorar, a gente precisa estar conectado em Deus. O nosso rádio precisa estar conectado na transmissão do alto. Amém? Então, em João 15, 4 ao 5, fala assim. Bom dia para quem está entrando. João 15, do 4 ao 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto a si mesmo se não permanecer na videira. Jesus não está falando de comportamento, Jesus está falando de conexão espiritual aqui. Amém? O ramo não vive por esforço, ele vive por ligação. Quando o espírito se desconecta de Deus, a oração fica mecânica.
É o que eu tenho falado para vocês. Não façam orações mecânicas e repetidas. A Bíblia vira só uma leitura muitas vezes. A igreja vira só uma rotina. Você vai para a igreja como uma rotina, não para adorar a Deus, não para buscar a Deus, não para abrir seu coração e dizer: Senhor, me transforma, fala comigo, me conecta ao Senhor. E a fé vira só um discurso. E é o que muitos hoje estão fazendo. Estão lendo Bíblia só por leitura, igreja só por rotina e fé só por discurso. E a oração é mecânica, é aquela oração que é repetida a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia. Mas quando o nosso espírito está ligado com Deus na videira verdadeira, a oração vira um encontro. Esse encontro é o melhor encontro que pode acontecer na nossa vida. A Bíblia vira voz, a igreja vira família e a fé vira vida. Amém? É como um celular carregando. Enquanto está conectado na tomada, ele funciona. Então é a mesma coisa em nós. Quando a gente está conectado em Deus, a gente consegue ouvir, entender e receber as instruções que vêm de Deus. Mas quando você tira da tomada o celular, ele ainda pode até funcionar. Mas aos poucos ele vai perdendo a carga, ele vai desconectando, não é verdade? Então a mesma coisa é o nosso espírito. Então quando você for conectar hoje o seu celular na tomada, lembre-se que a mesma coisa somos nós. Quando nós nos conectamos na energia que é Deus, a gente consegue fazer com que as nossas orações, a nossa fé, a nossa leitura da palavra não sejam só por fazer, não seja só por um costume, mas sim que a gente consiga ouvir a voz de Deus, ouvir as instruções de Deus. Amém? Ninguém se afasta de Deus de uma vez. A pessoa só vai se desconectando aos pouquinhos. Então, aos pouquinhos, você vai dando cabimento e você vai se desconectando, vai dando cabimento para o mundo e você vai se desconectando de Deus. Quando você ora menos, busca menos, obedece menos, se envolve mais com o mundo, até que o espírito fique fraco. Amém? Então, em Tessalonicenses 5:23 fala assim. Deixa eu botar aqui meu óculos. Bem-vindo para quem está entrando agora. Bom dia. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Observem a ordem aqui. A ordem é: e santifiquem em tudo. Primeiro, todo o vosso espírito, a alma e o corpo. Então a Bíblia já diz que é espírito, alma e corpo. Então, essa ordem aqui é o que a gente deveria seguir, mas é o que muitos de nós não seguimos. Porque Deus trabalha de dentro para fora. E Satanás tenta destruir de fora para dentro. Aleluia. Amém? Então, a guerra interior existe, uma guerra dentro de nós. A nossa guerra não é contra pessoas, não é contra a igreja, não é contra líderes. É o espírito contra a carne. A Bíblia diz em Gálatas que a carne luta contra o espírito todos os dias. Então, e o espírito contra a carne? Então é uma guerra. É uma guerra diária. Isso significa que dentro de você existem duas vozes. A voz do espírito e a voz da carne. E isso é diário. Amém? Uma puxa para Deus, que é o espírito, e a outra puxa para o mundo, que é a carne. Uma chama de obedecer, que é a voz do Espírito, que é a voz de Deus falando com você, que te chama para obedecer a Ele. E a outra chama para agradar a si mesmo, que é a voz do mundo, a voz da desobediência, a voz da carne. Amém? Então, Satanás ataca o Espírito. Quando Satanás ataca o Espírito... Amém, Thomas. Deus abençoe você. Satanás, ele não chega gritando. Satanás, ele sussurra. Você vai perceber, a partir de hoje, em nome de Jesus, que todas as vezes que você estiver passando por conflitos ou vier pensamentos que você sabe que não estão aqui, de acordo com a palavra de Deus, você vai perceber que essas palavras vão ser sussurros de Satanás. Satanás, ele não entra chegando gritando, ele vem sussurrando aos pouquinhos.
E se você obedece àquela vozinha, ele entra e ele, desculpa a palavra, ele arregaça com a nossa vida. Muitas vezes, quando eu morava em Dubai, vinha essa vozinha para eu tirar a minha vida. E essa vozinha era sutil. Era uma vozinha que dizia assim: você está passando por tanto problema, você está sofrendo, você tá com tantas doenças emocionais, é melhor você acabar com essa dor. Então vai lá no prédio e se joga. Essas eram as vozes que vinham, e eram vozes que vinham como sussurros. Ele usa muitas vezes tirando a nossa vontade de orar. Quando a gente não está com vontade de orar todos os dias. Nem todo dia você quer orar, botar seu joelho ali no chão, você quer se separar. Nem todo dia. Na verdade, quase todos os dias a gente não quer orar. E isso quem faz não é nós, a nossa carne, é Satanás sussurrando, dizendo que você não precisa orar, que você já orou num dia ali na igreja, e dizendo isso não é tão grave, faz lá que isso não é tão grave não, dizendo Deus entende, dizendo depois você se arrepende, dizendo você merece isso, vá lá, faça isso que você merece. Ninguém está vendo. Essas são as sutilezas que muitas vezes Satanás solta na nossa mente para que a gente pegue essas sementes e ele venha cada vez mais destruir a nossa vida. Então ele não te chama para o pecado grande. Satanás não chama a gente para o pecado grande. Ele te chama para a concessão pequena. Então começa no pequeno, de fora para dentro. Porque quando o espírito aceita pequenas concessões, ele vai ficando doente. Amém? Então, onde nascem as doenças espirituais? As doenças espirituais nascem na desobediência a Deus, na falta de perdão. Na falta de perdão. Isso aqui é algo que existe muito entre nós. Na falta de perdão, na misturando o santo com o profano e achando que está tudo ok. Não, eu vou ali ouvir uma música do mundo porque tá tudo ok. Veja as letras de quem você está escutando. O mundo hoje é assim. Ou as coisas são consagradas a Deus, ou as coisas são consagradas a demônios e entidades. E você pode me dizer que não tem nada a ver, mas eu digo a você que é, porque eu vim do outro lado. Eu vim do lado do sacrifício de animal, eu vim do lado da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, eu vim desse lado. Então eu sei que é assim. Eu só posso falar daquilo que eu vivi, que eu tenho propriedade para falar. Então, ou as músicas são consagradas a Deus, ou são consagradas a entidades. E muitas vezes a gente não se percebe. E as músicas entram dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, e eles não entram chegando já e metendo o pé na porta, eles entram aos pouquinhos. E quando você vê, você está tendo sonhos malignos, o seu casamento está se desfazendo, as famílias estão brigando, irmão se levantando contra irmão, filhos tendo sonhos à noite demoníacos, a sua área financeira e espiritual sendo destruída, mas porque você não percebeu o que você colocou dentro da sua casa. Amém? Então, na negligência espiritual é onde nascem as doenças espirituais, na exposição errada. A gente tem que ter muito cuidado o que a gente está se expondo, como a gente está se expondo. Muitas vezes Deus não quer que a gente se exponha daquela forma, porque Ele sabe aonde aquilo vai nos levar, na falta de arrependimento. Quando você pecar, irmão e irmã, quando você pecar, quando você errar, quando você mentir, quando você fizer algo contra alguém, se arrependa. Se arrependa porque não é aqui profetizando, mas a gente nem sabe se hoje pode ser o nosso último dia de vida. Então Deus, Ele é misericordioso, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Amém? Então quando o espírito adoece, a alegria vai embora, a paz vai embora. A sensibilidade espiritual some. Às vezes a gente não deixa de escutar a voz de Deus, mas porque o nosso espírito está adoecido. A pessoa fica irritada, cansada, vazia. Muitas vezes a gente está tão cansada e a gente acha que isso é porque a gente trabalhou, porque a gente estudou muito, trabalhou, andou muito. Não, às vezes é o nosso espírito que está doente. E a gente tem que dar atenção para isso.
Porque nós fomos criados para governar, para ter energia, para ter alegria, para ter paz e para não viver cansado. Nós fomos criados para isso, mas muitas vezes a gente está cansado, irritado, sem paz de espírito. E isso às vezes é o nosso espírito que está doente. Amém? Então, mas quando o espírito está saudável, a pessoa tem paz no meio do caos. O mundo pode estar em guerra, você tem paz. A sua casa pode estar todo mundo gritando, mas você dentro de você tem uma paz que é inexplicável. É só Deus que pode fazer isso. Mas é quando o seu espírito está saudável. Você tem discernimento, você consegue discernir quando você está falando com uma pessoa e ela está mentindo. Quando você está fazendo um negócio, você está num trabalho e as pessoas estão te enganando. Quando as pessoas estão ali falando com você a verdade. Então você consegue ter esse discernimento de espírito. Mas é quando o seu espírito está saudável. Você tem força. Voltamos. Em nome de Jesus, já estou repreendendo aqui. Em nome de Jesus, essa internet vai funcionar. É mesmo depois de você trabalhar um dia inteiro. E você ter uma força interior. Que você ainda consegue trabalhar mais, estudar, orar, entrar na madrugada. É resistência ao pecado. O pecado bate na nossa porta todos os dias, mas você consegue ser resistente a ele. Porque o seu espírito está saudável. É sensibilidade à voz de Deus. Amém? Efésios 6 fala da armadura de Deus, que não é física, é espiritual. Então todos os dias eu coloco essa armadura de Deus. Ah, Heloísa, mas pode ser demais. Irmão, o Senhor nos renova a cada dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós somos renovados todos os dias, nós temos que colocar a armadura todos os dias. O capacete que protege a mente, a couraça que protege o coração, o escudo que protege a fé, a espada que é a palavra de Deus, a palavra, e as sandálias que é o preparo. Amém? Mas nós vamos entrar amanhã nessa armadura de Deus. Então, blindar o espírito, bom dia Sofia, bom dia Thaís, blindar o espírito é vigiar o que entra dentro de nós, o que entra na nossa casa, é vigiar o que você ouve, vigiar o que você aceita e vigiar o que você pratica, vigiar o que você vê. Então, vigie nessas coisas, como eu falei para vocês. Nosso mundo só existe o bem e o mal, não existe meio termo. Então tudo ou é consagrado a Deus, ou é consagrado a entidades, espíritos malignos. Isso seja em música, isso seja em roupas, em comida, isso seja em lugares que você vai, tudo é consagrado ou a Deus ou a entidades. Você pode achar que eu estou falando aqui abobrinha, eu não estou, porque eu sei, porque eu vim desse lado, eu vim do lado da feitiçaria. Produtos de limpeza que a gente usa muitas vezes é consagrado a entidades e você nem sabe. Então, tudo que nós compramos tem que entrar, para entrar na nossa casa, a gente tem que consagrar. Você pode achar que é demais, mas eu sei porque eu vim desse lado, eu sei o que eu estou falando para vocês e eu não quero que isso aconteça com vocês o mesmo que aconteceu comigo. Amém? Então, em Judas 1:20 fala da oração em espírito, edificando-vos a vós mesmos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Paulo diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Eu não sei se todo mundo aqui é batizado na oração em línguas. A oração em línguas está disponível para todos. Se alguém aqui não é batizado em orar em línguas, peça isso ao Espírito Santo. Deixa eu contar um segredo para vocês, mas vocês não contam a ninguém não, tá bom? Quando eu fui batizada em orar em línguas, estava chegando o meu aniversário e eu entendi que, Senhor, eu não sou batizada em orar em línguas, mas se o Senhor é meu pai, se eu sou filha, eu sou herdeira, sou co-herdeira com Cristo, então tudo que Cristo tem direito, eu tenho direito. Vocês concordam comigo? Então, eu fui no meu quarto, botei meu joelho no chão e disse assim, Senhor, tá chegando meu aniversário. Faltava mais ou menos um mês para o meu aniversário. E eu entendi que, em vez de eu pedir presentes a homens, eu peço a Deus. Eu digo, Senhor, o Senhor é meu pai, então eu vou pedir presentes ao Senhor. Então, eu lembro que eu pedi 2 presentes ao Senhor. Então, Thaís, escuta isso, para você aprender. Eu disse, Senhor, falta um mês para o meu aniversário. E eu quero pedir presentes ao Senhor. Eu não vou pedir a homens.
E eu não sou batizada no dom de línguas. Eu era convertida já tinha 1 ano que eu tinha aceitado Jesus. Eu disse, Senhor, eu quero pedir, como primeiro presente de aniversário, eu quero pedir ser batizada em orar em línguas estranhas. Eu fiz o segundo pedido e fui a minha vida. Com mais ou menos uma semana, o Senhor me batizou. 1 semana. E o Espírito Santo falou, já te dei o primeiro presente. Então você acha que o Espírito Santo, ele não está ali e você acha que Deus não quer te presentear? Se você que é mãe ou que é pai, gosta de presentear o seu filho, imagina Deus. Que muitas vezes olha para aquilo ali e diz assim, eu quero dar isso a meu filho, quero dar isso a minha filha. Porque ela está em obediência, ela está me buscando, ela está ali. Então peça a Deus, e não só quando chegar o seu aniversário. Eu pedi porque estava chegando o meu aniversário, eu aproveitei a oportunidade de Senhor, é meu aniversário, eu sou tua filha, eu sou co-herdeira com Cristo, então quero te pedir para ser batizado no dom do Espírito Santo, em falar em línguas. E o Senhor me presenteou. E quando Ele me presenteou, Ele disse, te dei o presente que você pediu. Então você não tem porque você não pede, porque você não busca muitas vezes. Então eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu. E isso está disponível para todo mundo. Você muitas vezes acha que eu sei dentro do seu pensamento, não, acho que Deus não quer me batizar. E isso é o que Satanás coloca na sua mente. Para você exatamente não conseguir aquilo que já foi liberado para todos nós. Então peça a Deus, peça nas suas orações, Senhor, eu quero ser batizada, me batiza. Senhor, me presenteia, eu sou tua filha, eu sou teu filho. Eu tenho a herança do céu com Jesus. Então tudo aquilo que Jesus tem, você pode ter também, então peça. Amém? E a oração em línguas, ela edifica a nós. Ela nos edifica, então é muito poderosa. Todos os dias eu tenho que orar em línguas. Quando a guerra está pesada, quando que eu sinto que o negócio está pesado, eu já começo. E a coisa assim vai cessando, a guerra vai cessando. Entendeu? Então que você possa pedir a Deus esses presentes que está liberado para você. Amém, Thaisa? Que você possa pedir a Deus e Ele vai te batizar. Só que muitas vezes também, eu vou falar o que eu já vi em igrejas. As pessoas não pedem com vergonha. Com vergonha porque elas têm vergonha de falar, elas têm vergonha do que vai acontecer, elas têm vergonha, muitas vezes o Espírito Santo já tá te presenteando com esse presente de falar em dom, mas você fica com vergonha. Só que ele não vem assim igual o pessoal acha que ele vem, muitas vezes, ele pode vir também, mas muitas vezes ele acha que ele vem igual uma bomba. Não, muitas vezes o Espírito Santo te traz palavrinhas e ele quer que você fale. Só que você não fala porque você fica com vergonha de abrir a sua boca. Quando eu fui batizada, o meu pastor, que hoje é apóstolo, ele falou assim, o que vier na sua mente, flua através da sua boca. Abra a boca. Não se prenda. Não tenha medo, porque muitos não são batizados e já são, mas não falam porque se prendem com medo, com vergonha. Amém? Então eu deixei que ele veio. Quando veio, era uma coisa assim. Sabe quando uma criança começa a falar? Uma criança, quando ela começa a falar, no primeiro aninho de vida, ela fica blá, 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 blá. Não é assim? Então a mesma coisa é quando a gente começa a falar em dom de línguas. Muitas vezes a gente fala palavrinhas, porque a gente está aprendendo a falar uma língua que é do céu. Uma língua que vem de cima. Então, muitas vezes você não vai falar você vai ficar blá, 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 igual uma criança. E é assim que começa. Mas não se prenda. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir. Amém? Então, orar em línguas não é emoção, é fortalecimento espiritual. Então, quando a guerra está grande, se tranque dentro do seu quarto e comece a orar em línguas. Pegue a sua espada, o seu escudo da fé, a espada do Espírito, entre dentro do quarto e comece a orar. Oração em línguas Deus te deu para você orar todos os dias. Não é só às vezes, é todos os dias. Pelo menos 30 minutos a 1 hora, ora em línguas. E o Senhor vai te fortalecer. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Muito mais do que só você ficar vendo em sonhos, do que você só ficar tendo visões. Amém? Então, quando você ora em espírito, o espírito se levanta, a carne se cala, o inferno perde espaço.
e Deus governa. É arma de guerra espiritual, oração em línguas. Então que você hoje, que não é batizado no dom de línguas, peça a Deus. Peça a Deus e Ele vai te dar. Porque esse dom é para todos. Amém? Então, você não vence o pecado com força humana, você vence com o espírito fortalecido. Então, fortaleça o seu espírito muito mais do que a sua carne, para que você possa vencer as guerras, que as guerras são diárias. Não é o problema que te vence, é o espírito fraco que se entrega. Então, muitas vezes, não é o problema que ele é grande, é que você se entrega, você não entra para a batalha, você não coloca a armadura e entra. Aí você se entrega, aí o problema te vence e você muitas vezes vai gritar para Deus, chorar para Deus, mas Deus, o problema é grande. Todos os problemas são pequenos diante de Deus. A gente é que deixa ele muito maior do que ele é. Amém? Os problemas são isso diante de Deus, mas a gente é que permite que ele cresça. Da mesma coisa é Satanás. Satanás, ele é pequeno, ele é um cachorro debaixo dos pés de Deus. Mas a gente muitas vezes não vai para a guerra e deixa que ele vença, e deixa que ele tome as nossas emoções, o nosso espírito, e depois a gente vai reclamar com Deus porque Satanás está destruindo a nossa vida. Mas e você? Você fez o quê para vencer essas batalhas? Ou você está aí só reclamando? Amém? Então quem governa a sua vida não é o que você sente, é o espírito que você alimenta. Aleluia! Deus está nos chamando hoje de volta para o espírito, para que a gente fortaleça o nosso espírito em primeiro lugar, muito mais do que a nossa carne e em segundo a nossa alma. Então fortaleça o espírito. Mas quando você fortalece só em poucas horas ali, vou ler a palavra 30 minutos e vou para o mundo, e o resto do dia você só trabalha, paga a conta, resolve pepino, e aí você, em vez de fortalecer mais o espírito, você só vai ali, ler, ora 10 minutos. Tem dia que realmente é difícil, porque tem dia que a demanda é maior. Mas se você alimenta muito mais os seus problemas, a sua alma, a sua carne, você não pode reclamar para Deus, porque o seu espírito não está sendo fortalecido. Se nós somos primeiro espírito, depois alma e depois corpo, e você é o espírito, é o que era para mais você alimentar, e você está alimentando muito menos, depois você vai reclamar para Deus, chorar para Deus, mas você mesmo é que não está fortalecendo o que era para você fortalecer primeiro. Amém? Então Deus hoje está nos chamando de volta para o Espírito, porque é no Espírito que Deus fala, é no Espírito que Deus cura e Ele guia, é no Espírito também, e é no Espírito que Ele governa. Quando o Espírito é saudável, a alma se alinha, o corpo acompanha e a vida muda. Amém? Então, para a gente finalizar, eu quero fazer uma oração final. Em todos esses estudos bíblicos, eu faço uma oração final. E eu coloco depois essa oração final no grupo que está no meu Instagram. Tá? Tem um grupo lá que é estudo bíblico às 11h30 da manhã. E eu coloco essas orações lá sempre, para que vocês possam fazer as orações também. Tá? Amém? E vocês possam declarar dentro da sua casa essas orações. Amém, Thomas. Deus abençoe. Então, essa oração final, se você puder, concorde comigo no mundo espiritual e diga: eu concordo em nome de Jesus. Amém? Então, essa oração diz assim: Senhor, hoje eu reconheço que eu sou espírito e eu não quero viver governado pela carne, nem pelas emoções, nem pelas pressões do mundo. Eu entrego meu espírito ao teu espírito. Cura o que está doente, limpa o que está contaminado, fortalece o que está fraco. Me ensina a ouvir a tua voz, me ensina a obedecer, me ensina a viver conectado à videira. Eu me visto agora de toda a armadura de Deus, eu oro em espírito e eu me fortaleço em ti. Que meu espírito governe minha vida debaixo do teu governo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, Thomas. Deus abençoe vocês. Eu vou colocar a oração lá no grupo que está no meu perfil. E vocês peguem e façam essa oração, se assim vocês quiserem, né? Aqui eu dou as instruções, mas quem decide pegar o peixe é vocês. Amém?
Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E quem está chegando agora, vejam a live de hoje, que foi poderosa. Essa live foi poderosa, foi guiada pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã será o estudo sobre a alma, as nossas emoções, onde está